Povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre com o Senhor nessa noite, dai glória a Deus. Deus está em nosso meio. Irmãos, eu quero justificar aqui a ausência do pastor. Na verdade, ele já está chegando. Teve mais uma vez que levar a Thalita, para um procedimento junto à medicina, mas já está em nosso meio para glorificar a Deus junto conosco. Peço a você, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 6, 7 e uma parte do versículo 8. Deus é maravilhoso e Ele está em nosso meio. Se estamos de pé é porque a graça dEle nos sustentou. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Não estaríamos vivos, mas a graça dele nos sustentou. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo de número 6 em diante, diz assim: E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Louvado é o nome do Senhor. Nós conhecemos o nosso Deus, que Ele é justo. Nós conhecemos o nosso Deus, que Ele é santo. Nós conhecemos do nosso Deus que Ele é verdadeiro. Portanto, também o seu Filho é santo, justo e verdadeiro. E assim como o seu Espírito que habita em nós é justo, santo e verdadeiro. Ao lermos a palavra do Senhor, vamos encontrar nela subsídio para a nossa vida. A maneira que nós estivermos vivendo, a palavra do Senhor vai falar conosco. Se estivermos na bonança, a palavra do Senhor nos manda salmodiar e cantar louvores a Ele. Se estivermos na provação, a palavra do Senhor manda-nos ser resistente e estar persistente na provação. Se estamos no momento de choro, a palavra vem a nós e nos diz que para tudo há seu tempo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de estar calado e tempo de falar. Se estivermos no momento de escassez, a palavra do Senhor ela vem a nós no nosso momento dizendo que apenas é Deus nos provando para ver a nossa fé. Então, para todo subsídio da nossa vida, a palavra de Deus está em nós. Desde o momento em que nascemos até o momento em que fecharmos os olhos para essa terra, a palavra ela sempre vai ter subsídio na nossa vida. Não importante, não obstante a situação que seja. Exemplo disso é para aquele que está salvo. A palavra de Deus é o guia, é o caminho para o encontro do céu. Para aquele que está desviado, a palavra do Senhor é o caminho para libertar do pecado. E para aquele que está longe da presença, a palavra do Senhor ela é o evangelho que traz luz para clarear o caminho da salvação. Então, para todo momento da nossa vida, a palavra do Senhor ela é subsídio no que nós fazemos, no que nós passamos e no que nós estamos. E aqui por um momento a palavra vai nos dizer acerca de um juiz. O título da história, o título da parábola vai dizer que é o juiz iníquo. Por que ele é iníquo? Porque aqui vai nos descrever algumas características dele. Porque ele diz que havia uma mulher, uma certa viúva, que estava à porta do palácio, à porta dele, batendo na porta, insistindo para que ele fizesse justiça por ela. Só que ele retraiu um pouco, não quis fazer justiça. Mas à frente o evangelista vai dizer que ele, escrevendo aqui, disse que esse juiz não temia a homem e não temia a Deus algum. Então isso aqui porque ele era iníquo, vivia na iniquidade. Ainda que o pecado é pecado, ele praticava porque não temia a Deus. Ainda que o homem fosse forte, ele enfrentava porque não temia o homem. Por isso era um juiz iníquo. Mas ele, sendo iníquo, estando na sua iniquidade, ele vai olhar a situação daquela viúva, porque ela estava batendo a porta, molestando, insistindo
ele então disse: eu vou fazer justiça por ela. Aí Jesus, entrando na história, vai dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, certo que lhes fará justiça. Sabe por quê, meus irmãos? Pode se levantar à direita, à esquerda, pode se levantar onde for. Se Deus te chamou, se Deus te colocou de pé, se Deus te chamou para uma grande obra, ainda que o impedimento esteja na frente, o segredo é orar, o segredo é clamar, porque Deus se levanta para fazer justiça. Ainda que esteja te injuriando, ainda que esteja te colocando para baixo, ainda que esteja te caluniando, até mesmo te apedrejando, o segredo é oração, porque através da oração nós comunicamos com Ele, Ele se levanta para fazer justiça por nós. Sabe por quê, meus irmãos? Ainda que tardio possa ser o agir de Deus, mas Ele vai agir e fazer justiça por nós, porque Ele vê o clamor do escolhido, Ele vê o clamor daquele que foi chamado por Ele, Ele vê a oração daquele que foi chamado por Ele. Às vezes falamos sobre o poder da oração, mas não entendemos o efeito da oração. Saiba, irmãos, que no mundo espiritual é trabalhado algo para impedir que a tua oração chegue ao trono da graça, e por muitas vezes Satanás, com seus adeptos estando nas regiões celestiais, quer impedir o seu clamor de chegar. Só que tem uma coisa: se você foi escolhido por Deus, fica tranquilo, que ainda que possa ser impedida alguma oração tua, Deus mandará o anjo pelejar por ti, porque o Senhor é interessado em ouvir a tua voz. Ainda que seja que você esteja passando por um momento de luta, por um momento de tempestade, ora a Deus e clama a Ele, porque certamente Ele ouvirá a tua oração. O que nós vemos nos dias de hoje é apontamentos, pessoas apontando o dedo um para o outro e dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar lá. É pessoas dizendo: você não tem capacidade alguma. É pessoas dizendo: que esse daí que está querendo fazer, quem é esse para fazer? Não se preocupe com isso, meu irmão. Entenda que aquele que te chamou, se Ele está na tua frente, pode dizer que você não é capaz, mas quem te capacita é Ele. Pode dizer que você não dá conta, mas quem vence a guerra por você é Ele. Pode dizer que você não vai chegar, mas quem te carrega nos braços é Ele. Então somente clama a Ele, somente ora e deposita confiança nele, porque Ele certamente fará justiça. Aleluia.